Oi, Pedro. Olá, meu amigo, como você tá? Tudo bom e você? E aí? Tranquilo. Olha só, Hum, capaz da live ter uns latidos de fundo, tá? tranquilo, Porque também tenho não tem cachorros. Tenho jeito. tenho dois dálmatas, você sabe disso, né? Eu tô sabendo, maravilhosos e lindos. E aí, como tá a quarentena? Tá em solo brasileiro, né, agora? Estou em solo brasileiro, carioca, É. já com família, voltei do Chile, desesperado, mas estamos vivendo, estamos vivos. Respeitando a quarentena mais do que nunca. Isso que importa, né? Tenho falado isso tudo, o máximo possível, eu tenho enchido o saco de todo mundo. Gente, pelo amor de Deus. Respeito, fica em casa. Não é? O pessoal tá saindo. Aí, principalmente aí no Rio, né? Eu tô vendo bastante noticiário, o pessoal tá saindo bastante, né? Indo pra praia, indo pro shopping. Pois é, Só pois tem é. jeito. Um perigo essa galera. Pedro, se apresenta pro pessoal que ainda não te conhece e faz o jabá falando um pouquinho do Pod Carton, que eu gosto tanto. Beleza. Bom, eu sou o Pedro Naine, é, eu sou um dos três criadores do Pod Cartoon, um podcast que a gente fala só sobre animação. Inclusive foi por causa disso que eu conheci o Léo, porque ele também tem um podcast falando sobre animação. É uma concorrência muito saudável, espero. Nós somos rivais, né? E, pois é. E aí é isso, assim. Nosso objetivo é a gente é apaixonado por animação, por todo tipo. Inclusive, me visto a caráter sempre que posso. Eu também, parece que eu tô E com é blusa de isso, vão lá, futebol, mas não procura. estou. Parece mesmo, eu pensei. Ah, meu time é do Rei Leão, ó. Pode ver. Hoje eu estou a caráter. Que linda! Obrigado. Maneiríssimo. Bom, procura lá, gente. A gente está em quase todas as plataformas de Spotify. é, Nossa, tô ruim de propaganda aqui. Spotify, Deezer, Google Podcast, iTunes. A gente só procurar por Pod Cartoon, tudo junto. E segue aqui a gente no Instagram, que a gente está sempre botando ou notícias ou principalmente falando sobre os episódios para divulgar. Eu já participei de um episódio, né? Você já participou de dois episódios nossos do Papo Animado. Falamos sobre filmes de Natal no primeiro e o segundo eu já não lembro mais qual que era a pauta do segundo. Foi sobre os Cartoon Network, os originais do Cartoon. Verdade, foi os originais do cartão. Gostei bastante desse episódio. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre animação 2D e animação 3D. Mas antes eu quero saber a notícia da semana, o que você achou do fato da Disney estar produzindo, quer dizer, ainda não foi oficializado pelo estúdio, né? Por enquanto a gente trata como rumor, mas o que você achou do fato de nós termos protagonistas brasileiros no próximo clássico da Disney? Eu achei bem curioso no momento que a gente está vivendo agora. Porque eu achei curioso porque a gente está sendo visto de uma maneira tão negativa por fora, né? Eu acho que diferente um pouco. Não estou fazendo propaganda política nenhuma aqui, é só um dado. Da época que estava com bons olhos, teve a animação do Rio uns anos atrás. No exterior a gente estava com uma popularidade muito forte, né? Tava, a gente estava bombando lá fora. E hoje em dia houve tanta notícia negativa sobre aqui. Achei curioso eles escolherem nosso paísinho para fazer o personagem da Disney, mas eu fiquei super emocionado, sempre quis. Eu vejo aí um monte de personagem homenageando a China ou então México, né, entre tantos outros. É, seria bem interessante. Eu tomara que não seja fake isso aí, que esse rumor seja verdadeiro, porque eu gostaria de ver como a Disney vê a gente, nossa cultura no geral. Eu tenho um pouco de medo dessa parte, de como eles veem a gente. Mas De não cair no estereótipo, né? para mim, o grande problema do Rio, eu gosto visualmente do Rio, acho uma boa animação, mas para mim me incomoda muito um brasileiro trazer vários estereótipos. Tipo, eu adoro o trabalho do Saldanha em outras animações, mas tem muitas coisinhas pequenas em Rio que me incomodam demais durante a trama. Então, e aí é o fato de você falar, porra, é um brasileiro. Ele trouxe coisas, mostraram umas coisas que não são tão legais. A gente não é só carnaval, a gente não é só aquilo que foi mostrado na tela, né? É, verdade.
É. E Até citaram aí o Zé Carioca também, que acaba sendo um outro estereótipo, enfim. Os Simpsons já brincaram, sacanearam esse estereótipo em episódios, então vamos ver. Tomara que seja maneiro. Tomara que eles é, acertem a mão. e diferente, tipo, a animação já deve estar em fase de produção já faz um tempo. Eles agora que deve começar a sair. O pessoal acredita que seja o clássico do ano que vem, de novembro, se o calendário da Disney não mudar, por causa da pandemia. Mas eles já devem estar pensando nisso há Uhum. muito tempo, né? Não deve ser uma novidade. Tipo, se eles estivessem pensando agora, pode ser que agora eles parem e falem: caralho, a gente escolheu errado. O Brasil podia ter feito antes, né? Ou fazer depois. Pelo menos eles estão trazendo uma pequena alegria pra gente que é brasileiro, né? Só tá tendo desgraça aqui no mundo, a gente tem um pouquinho de diferença. Porra, a Disney lembrou da gente, né? Pois é, pois é. Não, é engraçado isso, assim. Quando a gente viaja pra fora pra ver a visão que a galera tem daqui é muito estereotipada, até hoje. Até hoje. Em pleno 2020, a galera ainda tem uma visão. Quando eu vou lá fora e falo, pô, eu não sou muito de samba, até admiro e não jogo nada de futebol, a galera fica assim, pô, então tá. Mas admiro muito as animações nacionais. Valorizem a animação nacional Sim. que tá cada dia melhor. E também teve recentemente o curta do Mickey, daqueles curtas dele que se passa no Brasil, que mostra também um pouco de carnaval, futebol. Teve o especial de carnaval com a Minnie, teve o episódio especial da Copa do Mundo no Brasil. Então mostra que eles estão, querendo ou não, eles estão de olho na gente. A gente, acredito eu, que deve ser uma bilheteria boa para eles. Eu lembro que quando eu vi essa notícia ontem, o que me deixou mais, que me veio na cabeça na hora, foi o fato de O Bom Dinossauro, que é uma animação que nem todo mundo gosta da Pixar, o Brasil ser o melhor território do mundo. Tipo, a animação foi melhor aqui do que nos Estados Unidos. Então, mostra que o filme aqui funcionou, pelo menos. É curioso, né? Como é que funciona o mercado às vezes, assim, não dá pra entender. Não é um filme ruim, mas realmente, por que o Brasil adotou tanto isso, assim? Tem tanto paleontólogo, assim, que ama Ou, dinossauro pra gente ou o ver, não pessoal sei. gosta de dinossauro por aqui, né? Pois é, pois é. Mas o tema que a gente vai bater papo hoje é um pouco sobre animação tradicional e animação 3D. Eu já quero de cara perguntar para você, qual que é a sua favorita? Você tem uma favorita? Então, apesar de parecer saudosismo, eu digo que minha paixão é animação 2D, mas a minha paixão real mesmo e é uma coisa que eu quero discutir aqui durante a live, é o bom uso da técnica escolhida. E não simplesmente fazer porque tá na moda, fazer porque é mais fácil, porque é mais rápido ou barato. Esse é Sim. meu problema com o 3D. Mas a minha paixão maior é 2D mesmo, no geral. A minha também, tanto que quando a gente pegou e falou, eu falei, não vai nem ter como ter uma disputa de um tentando defender o outro, né? O lado, porque os dois têm o mesmo gosto, né? Mas eu acho que, para mim, o grande ponto principal é o roteiro. A gente tem animações 3D com roteiros maravilhosos e tem uma animação muito boa. Nós temos animações 3D com bons roteiros e uma qualidade de animação muito ruim também. E isso também acontece com a animação tradicional. Só que eu tava esses dias aqui da quarentena, a gente às vezes não tem o que fazer, você fica usando a TV a cabo que você está pagando, né? Então você acaba indo para alguns canais. Eu comecei a rever Monstros, Monstros S.A., Shrek. Você começa a pegar algumas animações do começo do uso do 3D. Eu sei que é injusto comparar, mas você vê o quanto a tecnologia está envelhecendo mal. Se você parar para ver uma Branca de Neve, uma Cinderela, uma Bela Adormecida, ela continua com o mesmo encanto e de um Princesa e um Sapo ou de outras animações tradicionais que ainda estão sendo feitas atualmente. E já no ponto da animação 3D, você vê que a qualidade está evoluindo muito, o que é legal, mas também está atrapalhando porque o passado fica meio que obsoleto. Você começa a achar muito mais defeito assistindo Monstros S.A. do que você assistindo uma Branca de Neve. Exato. É uma coisa que eu gosto eu falo muito, a gente fala muito disso lá no nosso podcast também. A diferença entre você pensar numa técnica artística e numa técnica que seria muito mais, como eu diria, tecnológica, sabe? Uma técnica que eu digo do desenho, como você vai explorar o traço desse personagem
é sempre um desafio para o animador. Poxa, como é que eu vou fazer esse personagem com ângulo girando e não sei o que lá? No 3D você facilita isso assim. Porém, a gente está sendo bombardeado com tecnologia. Então, me parece que o desafio, a vontade dos animadores 3D hoje em dia são muito mais em se superar tecnicamente, em se superar na tecnologia, no bem feito. Nossa, como o mar é lindo em Frozen 2. Como é bem feito os pelos do monstro, não sei das quantas. E são realmente O cada vez cabelo mais. da Elsa Daqui a 10 molhado. anos não vai ser. Exatamente. Putz, o meu maior susto recente foi rever Incríveis 1 para ver o 2. E Incríveis não é tipo, a gente não, tudo bem, dá nem para comparar com Toy Story, que é lá dos anos 90. Incríveis, na minha cabeça, tô velho, né? Mas na minha cabeça é recente o Incríveis 1. Quer dizer, E e tem você quase vê, 15 anos, se eu não caramba, me você engano. já. Pois é, amigo, tô velho. Mas é o que eu quero dizer, é Não, isso, sabe? É que você, né, você mesmo assim, você acaba comparando da tecnologia. Como você disse, não fica datado. sim, A animação 2D não fica datada. Ela tem um charme, ela tem. É lógico, se você pega a experimentação da animação na década 10 e 20, que foi quando começou a bombar isso tudo, eu acho um charme, mas tem alguns que realmente são muito datados. E também não dá para comparar com as animações 2D de televisão, que realmente, Hanna-Barbera, não sei o quê, tinha uma limitação de orçamento que eles tinham. sim. Então não tem como você comparar um Hanna-Barbera, que era feito para televisão, com um curta-metragem do Tom e Jerry, que era feito para cinema. Que era outro orçamento e uma Não, técnica muito diferente. hoje mesmo a gente vê essa diferença com produções 3D. Se você pega uma animação que está nos cinemas, por exemplo, Frozen 2, e pega uma animação que é feita direto para o Netflix ou para o Disney Channel, a diferença é muito gritante de qualidade pelo 3D. Você vê que algumas coisas são muito mais, vamos dizer assim, que teve muito pouca grana para ser feito. Que é o famoso, vai gente, vamos lá que a gente precisa ganhar dinheiro. A gente vê essa diferença nem só pelo cinema. Se você comparar, por exemplo, um clássico da Disney que foi lançado nos cinemas e qualquer continuação dele que foi lançado direto em vídeo, você vê que existe uma queda tipo monstruosa na qualidade desses animados. Com certeza. Não, pois é. E uma coisa que tem me incomodado muito, porque ultimamente eu sou meio otaku também. Eu adoro desenho japonês. E caramba, tá difícil na Netflix, só animações. Eu travei. Você tá me ouvindo ainda? Tô te ouvindo, só tá travado a sua imagem. Pedro, voltou? Eu voltei. Você tá travado pra mim, mas maldita internet. Tá vendo? A tecnologia sempre atrapalha a gente. Não é? Agora tá me vendo bem, agora tô te vendo bem. Agora sim, vamos lá. Então, o que me incomoda muito nesses animes, nos desenhos japoneses, era o que a última chance, a última esperança era o Japão, que ainda produz muita animação de qualidade 2D, não só Estúdio Ghibli, Miyazaki, mas ainda tem muita animação 2D, longa-metragem para cinema, etc. E mesmo assim, eles estão começando a produzir um monte de 3D, sabe? Ele perde um pouco de personalidade quando você depende de um programa para você texturizar o personagem, para você fazer o traço. Acaba que todo mundo fica com a mesma cara, tanto nos animes, nos japoneses, quanto nos norte-americanos e ocidentais, né? Tanto que tem até uma brincadeira comparando os protagonistas de filmes. Parece que todos foram feitos pelo mesmo ator, Sim, né? Que você pega o protagonista agora do Dois Irmãos, como é que é o nome? O último é o filme Dois da. Irmãos. Isso, Dois Irmãos. Que é um magrinho, nananã, com um narizinho assim, aí você pega o protagonista de não sei o quê, parece que é tudo mesmo ator, entre aspas, porque sempre cai num gênero estilístico de character design que realmente perde um pouco de identidade. Essa vontade de querer ficar bem feito, ficar realista, botar poros na pele, botar o fio do cabelo não sei das quantas, eu acho que limita um pouco os artistas, né? Do character design mesmo, sabe? Eu acho que falta um pouco. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é o Tá Chovendo Hambúrguer. É um que gosta de
mostrar que é um cartoon, mesmo sendo 3D, mesmo tendo Sim. qualidade maravilhosa e tal. Enquanto os outros, por mais que seja estilizado da própria Disney e Pixar, você ainda vê que é uma busca pelo realismo na animação. É o quão bem feito isso pode ser. E Você não acha o que quão isso pode ter essa uma linguagem artística. Você acha que essa busca pelo realismo que está acontecendo hoje em dia, por exemplo, Frozen 2, Moana, o mar de Moana e o mar de Frozen 2 parece que foi filmado de verdade. Os cenários dos filmes estão cada vez mais realistas. Se a gente parar para pensar, por exemplo, Dinossauro, aquele filme da Disney de 2000, os cenários são realistas e a animação, o filme todo é feito em animação. Hoje em dia não precisaria filmar o cenário realista porque eles já podem criar o cenário. Você acha que isso está perdendo um pouco da característica dos desenhos animados? Porque o desenho animado é aquela coisa meio ilógica de, se você parar para ver, por exemplo, animações como o do Cartoon, Laboratório de Dexter, Mansão Foster para Amigos Imaginários, são animações que ela tem aquele estilo, e os próprios clássicos da Disney. Você tem aquele traço que você sabe que não é real aquilo, que é um desenho animado, que é um mundo de fantasia, vamos dizer assim. Hoje em dia, como você mesmo falou, as animações da DreamWorks, os protagonistas parecem que têm todos o mesmo estilo de rosto. Tem uma piadinha de comparação que os caras colocam todos os protagonistas antigos da DreamWorks, que parece ter todo o mesmo perfil. E os próprios personagens da Disney hoje em dia, a Moana, a Anna, a Elsa, a Rapunzel, todas parecem ser parentes. Porque elas têm traços muito parecidos umas com as outras. E é bem diferente das princesas da Disney. Se você pegar e comparar as princesas da década de 90 com as animações dos anos 2000, você nota que tem um traço diferente na animação tradicional. É legal você citar isso antes de falar dos cenários que você comentou. Uma coisa que eu gosto da própria Disney, se a gente pega o traço, quando eu digo traço é a linha mesmo do desenho de Hércules, ele tem Uhum. características do arabesco da arte grega abstrata. Se você pega o Mulan, ela tem um pouco dos traços das pinturas orientais antigas. Se você pega Bela Adormecida, eles têm um traço parecido um pouco a arte de vitrais de igrejas da época. E isso tudo vai se perdendo hoje, como você disse, assim, todas. Tanto que quando elas Pedro, você travou. entraram, Voltou. encaixou bem. Alô, alô? Voltou. Me ouve? É porque para mim agora você está travado. Galera, diz aí se está tudo bem. Vocês estão ouvindo Porque bem, pessoal? é o feedback de vocês que é melhor para mim. Travamos! Eu tô te ouvindo bem agora, de novo. Eu também te ouço. É só, você só tá com a tua cara parada. Bom, a galera tá falou tudo agora. Bom, você me ouve, né? Tô ouvindo. Pode continuar falando. Beleza. Beleza. Só travou pra mim mesmo. Não, então é isso, assim. Eu acho que perde um pouco de identidade. E sobre os cenários, isso que você estava falando realmente é um exemplo que eu sempre gosto de dar também. Quando você pega uma própria animação do Miyazaki, Viagem de Chihiro, Castelo Animado, etc., você vê como os animadores 2D, como eles resolvem um problema para animar a água. Elementos são muito difíceis de animar. Fogo, água, né, terra, etc. E a água do Miyazaki é um pouco leitosa, ela tem um movimento diferente. Enquanto a água do Moana, ou água de qualquer outro atual, é real. Tanto que a tecnologia chegou a ponto de ser usada essa própria água do Moana, você poderia botar no live action, misturando. Sim. E eu acho que isso acaba, pra mim, pelo menos, tipo, eu gosto de ver uma animação que ela tem também esse lado realista, mas, por exemplo, em Dois Irmãos, eu acho que se ele fosse feito em animação tradicional ou mais cartunesco, mesmo sendo 3D, ele traria mais, por exemplo, mágica ao assistir. Ele pareceria muito mais um conto de fadas do que simplesmente um filme que o realismo é importante. Eu acho que nessa ideia, ser tão real não é tão necessário. Uhum. Por se tratar de um universo de fantasia, né? Realmente faria sentido. Mas eu acho que ainda tem gente fazendo coisa legal, sim, com 3D, tá? O cara que
que pensa o 3D. É diferente do cara que se aproveita da técnica por facilitar muitos ângulos e jogo de câmera, etc. Um outro exemplo que eu tenho em relação à série é de uma série que eu gosto muito, que é o Avatar, a Lenda de Aang e Avatar, a Lenda de Korra, que são duas séries em 2D que eu amo, que tem a técnica animada para série de TV, é incrível tecnicamente. E aí a nova série da Netflix do mesmo criador, Príncipe Dragão, é em 3D. E é boa, tá? É uma animação muito boa, super indico para todos vocês. O roteiro é excelente. O traço ainda busca um anime, mas você vê que perde um pouco esteticamente. Opinião própria, tá? Mas eu acho que ele perde um pouco a fluidez daqueles movimentos 2D que eram tão bonitos no Avatar e nas duas séries do Avatar. Só para fazer um adendo, vamos deixar claro que a gente não explicou no começo o que é animação 2D e animação 3D. Para não diferenciar só que é o óculos, por exemplo, 3D é que salta para fora. Não. Animação 2D é a animação feita tradicionalmente à mão, papel e lápis, certo? E a animação 3D é aquela animação que a gente faz pelo... Que a gente não, porque eu não sou animador. Você acredita que faz animação... Você faz animação, Pedro? Pedro travou para mim agora. Agora voltou. Voltou. E a animação 3D é aquela feita pelo computador, certo? Então, só para não confundir muito, hoje em dia, na verdade, raramente é feito no papel e lápis. A galera, tudo é digital. Porém, existe o digital 2D, que você bota no computador, como, por exemplo, eu trabalho com ilustração. Eu tenho trabalhado muito mais no Photoshop desenhando do que no papel e na tinta. Então ainda existe. As animações todas hoje em dia são feitas em 2D digitalmente. A diferença é quando você tem uma modelagem 3D e não chapado. Essa é a diferença que você... como uma escultura e um desenho. Essa eu acho que é a melhor diferença para se comparar. Hoje em dia, você acha que nenhum estúdio ainda usa, por exemplo, o formato do papel? Eu vi que tem algumas animações que imitam muito o estilo tradicional. Por exemplo, o aviãozinho de papel que a Disney lançou em curta-metragem. Tem algumas animações que elas lembram muito e tem o traço do tradicional. Sim, pois é. O pessoal está hoje em dia tentando resgatar e simular a pintura, né? Tem muita animação que bota o cenário que parece uma aquarela, por exemplo. Só que normalmente não é. Alguns até usam, tá? Eu sei que tem alguns que são mais experimentais e voltam a coisa do estilo tradicional de arte. Mas a maioria faz isso simulando no computador mesmo, porque é muito mais fácil de trabalhar. Você não tem que escanear, limpar a imagem para botar ali, né? Por exemplo, Mas realmente a exceção. A nova Rapunzel ou os próprios DuckTales, eles são animação tradicional feita no computador. Pois é 2D, só que digital. Boa. Você insere ali digitalmente. Eu queria saber se você trouxe algumas dicas. Eu preparei algumas dicas aqui para dar para o pessoal de boas animações 2D e 3D, que eu acho que vale a pena o pessoal assistir. E você também fez lição de casa, Pedro? Então, tio, tem uma dúvida. Eu posso indicar coisas 3D que eu amo pelo roteiro, não necessariamente pela imagem. Entendeu? Pode, mas aí você explica, né? Tem isso também. Lógico, exatamente. É pra agora? Já dá minha dica? Para agora. Pode começar com a sua primeira, que aí nós vamos fazendo bate e volta. Vai cada um fazendo uma dica. Beleza. Eu tenho duas... Vou começar com uma dica em 2D, porque depois eu vou indicar uma em 3D. Vocês vão entender. Eu gostaria que as pessoas... não é fácil de achar, porque infelizmente foi difícil fazer. Acho que tem que ver se tem em DVD, mas no YouTube, ou então de maneiras, infelizmente, não tão legais, você encontra a primeira versão de animação dos Star Wars, do Genndy Tartakovsky, o mesmo criador de Laboratório de Dexter, que ele fez Clone Wars, que era Guerras Clônicas, que era em 2D. Então, eu fico aqui nessa dica, tentem procurar do Genndy Tartakovsky, que o traço era lindo,
o roteiro era muito bom. E foi a última animação boa em 2D do Star Wars que vale a pena você assistir. O resto depois tudo ficou 3D mesmo. Eu acho que eu tenho. A Disney lançou em DVD ou a Fox? Ou não? É da Cartoon Network, né? Então eu acho que ela saiu em DVD em algum momento, sim. Ela chegou a sair, só que eu não tenho nem onde botar DVD aqui na minha casa. Você pode ver, Então ó. fica difícil, né? Eu não tenho parede mais no meu quarto, praticamente. Dá pra Bom ver, que eu não dá preciso pra ver que gastar não com dá. tinta. Eu não preciso gastar com tinta pra ficar pintando a parede. Temos essa vantagem. E qual que é a sua dica 3D? Então, aí eu caio também no Star Wars, porque eu gosto de fazer essa comparação, porque é uma comparação que a gente fez até num episódio especial lá do podcast, que a série Rebels, também de Star Wars, é em 3D. Eu acho muito feia. É muito feio. Porém, o roteiro é maravilhoso. Eu acho que é. Então, às vezes, a gente tem que valorizar muito além da técnica. O conteúdo também vale a pena Sim. você assistir. Então, para fãs de Star Wars, não tenham preconceito. Às vezes, eu conheço muito fã de Star Wars que ama os live action, ama os filmes, mas nunca viu nenhuma animação. Essas duas em especial valem muito a pena, são maravilhosas. E o Rebels é uma série que já está fechadinha. As duas que eu estou indicando são duas séries que já é início, meio e fim. Então, vale muito a pena procurar. O Rebels estava na Netflix, mas eu tenho certeza que vão tirar porque em breve vai estar tudo lá na Disney Plus, né? Não tem jeito. Provavelmente até setembro, outubro, que o pessoal que quiser assistir, né? Já que o Disney Plus chega aqui em novembro. Pois é. Eu trouxe as capinhas para poder mostrar que achei que ficava mais fácil que simplesmente falar. A minha dica de animação tradicional, a minha primeira, é o Retorno de Mary Poppins, que ele tem um segmento muito legal de, É de animação linda aquela tradicional. animação. Eu achei que, para mim, naquele ano, o Retorno de Mary Poppins é 2017 ou 2018? 2018. Foi a melhor animação que eu vi. Foi a melhor animação que eu vi do ano inteiro. Estava nesse segmento do Retorno de Mary Poppins, da Disney. Ele foi melhor que todas as animações. Pra mim, foi melhor que Os Incríveis. Foi melhor que todas as animações lançadas naquele ano no cinema, porque pra mim só teve animação de razoável pra ruim. Eu acho que eles usam a Uhum. animação. Eu achei super legal. A Disney não tem mais um departamento de animação tradicional, pelo que eu lembro que eu andei pesquisando. E eles tiveram que pedir para um estúdio fazer fora, se não me engano, acho que foi no Canadá que foi feito. E, infelizmente, esse segmento não Uhum. podia nem ser indicado ao Oscar, nem de curta-metragem e nem de animação, porque é um filme live action. Mas eu acho linda aquela cena, a música é muito boa. E traz aquela nostalgia gostosa dos filmes antigos da Disney, em que misturavam atores reais e animação de um jeito tão perfeito naquela época, né? Hoje em dia, a gente nota que a animação ficou tão realista que você pode ter um dinossauro do teu lado, você pode estar atuando com um dinossauro do teu lado, mas ainda tem gente que ainda consegue fazer de um jeito ruim esse tipo de animação. Você parar para ver alguns filmes, a tecnologia avançou tanto, mas não está ainda com aquela qualidade tão boa. E naquela época o Walt Disney já fazia bons filmes de animação misturando personagens reais com animação. Quer comentar alguma coisa de Mary Poppins? Então, eu não gostei muito desse Mary Poppins novo, mas essa cena eu amei. Essa foi a cena que eu mais gostei, porque realmente, nossa, é um deleite. Você vê, são os mestres dessa animação 2D, né? A galera, a equipe Disney ali, eu não sei exatamente quem dirigiu e produziu essa cena, mas, putz, dá pra ver ali que tem uma qualidade fabulosa nessa mistura. E é uma inovação também. Eles inovaram na técnica desse 2D do Mary Poppins novo, brincando com a ideia deles estarem, se não me engano, era uma taça, era uma coisa de louça, não era isso? Uma vasilha. Isso, uma vasilha. E ficou genial. A proposta toda é muito genial. Valeria exatamente o que você está falando. Parece um curta-metragem que vale a pena assistir. Se você encontrar só esse trecho pela internet, vale a pena ver, mesmo se você não viu o filme. E é um filme que você consegue entender perfeitamente sem ter visto o primeiro. Por quem é fã da Disney, eu duvido que não tenha visto o primeiro.
Mas o próprio clássico original tem uma cena também que mistura, que tem os pinguins, que também é muito legal, mas eu achei que nesse, a Disney, você parece que eles estão dentro de uma vasilha, vamos dizer assim, naquela cena. Que eu acho que o 3D, não sei se o 3D Uhum. normal conseguiria criar alguma coisa interessante. Sabe um exemplo, pegando Disney mesmo, eu não sei, você que é mais viciado em Disney que eu, vai me corrigir talvez. Tinha um Ah, live action muito antigo que era Meu Amigo Dinossauro, uma coisa assim, que era mistura de Meu live Amigo action com Dragão. animação. Meu Amigo Dragão, isso, obrigado. Confundi tudo. Que o clássico é live action com animação 2D. E é lindo, eu amava quando era criança. E torna a coisa muito lúdica. É bonito você ver aquele desenho. O remake que fizeram sei lá, ano passado, 2 anos atrás, o 4 anos dragão, atrás. ele é. Pois é, tem mais tempo, né? Eu tô perdido no tempo aqui. Quarentena é brabo. Sei nem que dia é hoje. Mas é completamente esquecível esse remake, sabe? E não tem a ideia que eu falei lúdica de ter a criança interagindo com um desenho animado. É a criança interagindo com um monstro de verdade, né? Que eles tentaram botar realista. Mas aí, nesse ponto eu discordo um pouco de você, porque eu acho que a proposta é diferente. No primeiro, no longo original, o Elliot, que é o dragão, ele não é real. Tanto que a única pessoa que pode ver o Sim. Elliot é o menino. O que agora me fugiu o nome do protagonista, do menininho da história. Já no live action, no remake em live action que a Disney fez, o fato dele estar sendo feito em animação 3D, para mim é interessante porque ele é um dragão real, ele não é simplesmente um fruto da animação. E eu achei que a Disney fez uma boa adaptação desse conto, porque ele atualizou para uma nova geração. Eu gosto muito da versão antiga do clássico, mas eu ainda acho ele um pouco arrastado. Não é aquele filme que eu vou assistir hoje, que eu vou conseguir assistir inteiro sem dormir na metade. Vamos dizer assim. Assumo que eu não. Assumo que eu preciso rever, viu? Porque faz Veja, não, muitos anos que eu vi o eu te antigo. falo, eu quando fui assistir, eu já tinha assistido Meu Amigo Dragão muito tempo atrás. Quando a Disney lançou o remake, eu fui reassistir para poder comparar na hora de fazer a crítica. Mas eu achei o novo que ele foi bem adaptado. Eles trouxeram para os dias de hoje, eles conseguiram trazer a história para cá e não ficou aquela coisa chata e conseguiu pegar o público de hoje em dia, já que o filme antigo não conseguiria tanto assim porque ele é muito arrastado. Ele é um musical, ele tem cenas cantadas durante o filme, o live action já não é. Eu achei que fez bem de ser adaptado desse jeito. Porque se a Disney fizesse tipo um copia e cola como da Bela e a Fera, ou o próprio Rei Leão, acho que não funcionaria tão bem nos dias de hoje. É verdade. O Jefferson, ele acabou de falar um exemplo aqui que eu acho positivo. Ele falou sobre o live action. Não seria o live action do Ursinho Pooh, né? Eu esqueci o nome. Aquele com o Ian Christopher McGregor. Robin. Eu achei aquela adaptação dos bichinhos, opinião própria, eu achei interessante pela proposta. Eu gostei daquele. Apesar de meio assustador, o Ursinho Pooh realista ali, mas eu achei muito simpático. Eu achei que foi uma adaptação que realmente não teria a dramaticidade se fosse em 2D. Talvez ficaria um pouco mais infantilizado. Eu acho que poderia funcionar o 2D, por exemplo, nas cenas que o Christopher Robin entra no Bosque dos 100 Acres. Que aí poderia tanto Sim, ele quanto verdade. os personagens estarem em 2D. Mas não me incomoda o fato. Eu também acho que, se eu não me engano, o Christopher Robin foi no mesmo ano, acho que, de Mary Poppins. Pra mim, eram as duas melhores coisas que a Disney tinha lançado e foi os dois fracassos, vamos dizer assim, de bilheteria da Disney. Você vê o quanto o público geral Foi não fracasso total. curte coisa boa, gente. É triste isso. Mas eu confesso que quando começaram a sair as primeiras imagens do Ursinho Puff, eu falei, meu, como eles estão feios. Eu queria uma coisa mais fofinha, mais lúdica, mesmo sendo animação 3D, mas no final eu acho que funcionou muito melhor do que se tivesse mais um traço cartoon. Sim, pois é, concordo. Nesse caso, eu concordo, sim. Eu trouxe agora a minha dica 3D, é de um filme recente, não sei se você já assistiu, Abominável. Vocês aí que estão assistindo a gente também, da DreamWorks. Ainda não vi. Eu quase confundi porque eu vi Pé Pequeno, que tem um temática parecida. E eu gostei bastante, super indico. Mas o Pé Abominável eu ainda Pequeno não vi.
eu gostei de Pé Pequeno porque o roteiro é diferente. Mas o Abominável, ele tem uma história... Sim. Ele tem uma história, vamos dizer assim, simples. Não tem grandes reviravoltas do roteiro. Você já sabe o que vai acontecer. É o vilão correndo atrás do Yeti e a menina tentando levar ele para o Monte Everest. Não tem grandes novidades, só que eu acho que a animação realista, ela tem o toque realista que é necessário, mas ao mesmo tempo ela parece ser um desenho animado. Ele tem aquele coisa mágico. As cenas da menina tocando, as cenas da China que é mostrado no filme, os cenários do filme são muito bonitos. A animação, eu achei, dos últimos anos, tirando a franquia Como Treinar Seu Dragão, que eu gosto muito, e eu acho que ela evoluiu muito de um filme para o outro, eu acho que Abominável foi uma grande surpresa, porque a DreamWorks saindo um pouco daquela animação meio borrachuda que ela costuma fazer dos personagens. Com certeza. Não, inclusive, você citou aí, talvez, a minha franquia 3D favorita, que é Como Treinar Seu Dragão. Sou apaixonada. Nossa, Realmente, essa trilogia me fez chorar muito. nossa, nem me fale. É que nem hoje eu postei que Qual que era? Postei que Tarzan estava completando 21 anos. E aí um dos meus seguidores, esqueci o nome do amigo agora aqui, ele postou, Toy Story 3 está completando 10. Eu falei, porra, mano, faz 10 anos que eu tô chorando pra caralho com esse filme. Puta que pariu. E não parei até hoje. Não é? Mas uma coisa legal que você citou agora, você citou do Tarzan e alguém citou lá em cima, eu vi, queria comentar, não lembro quem, perdão, não vi seu nome, sobre a mistura do 2D com o 3D. E o Tarzan foi não os primeiros, porque o Aladdin já fazia, e me incomodava desde a época, sabia? No Aladdin, eles, quando tá na fuga com o tapete, vem a lava em 3D, vem alguns cenários em 3D, que na época já me causava estranhamento. E o Tarzan, eles melhoraram um pouco isso. Na cena que ele tá meio que fazendo um skate nas árvores, botam muito o 3D, mas eles conseguiram esconder um pouquinho melhor, aí agrada um pouco mais. Mas, no geral, quando misturam o 3D com o 2D, eu acho que destoa muito, sabe? Parece que não fazem parte do mesmo universo. Depende. Tem um filme que eu não trouxe, mas que agora que você falou, eu lembrei. O Gigante de Ferro, do Brad Bird, não me incomoda. O fato do gigante ser um personagem 3D. E o resto de todo o elenco do filme, vamos dizer assim, foi animado, e o próprio cenário foi animado tradicionalmente. Eu acho que fez aquela mescla que funciona. E a Disney vem testando, tipo, se eu não me engano, a Pequena Sereia tem cenas que tem movimentos 3D, o movimento de câmeras da Bela e a Fera, da cena do baile, é feito em 3D, feito no computador. Acho que, se eu não me engano, o primeiro que a Disney Sim. fez usando 3D foi o Oliver, que é aquela cena da Georgette descendo as escadas, a cachorrinha cantando, que também foi o cenário é 3D, o Ratinho Detetive. Então, acho que alguns não atrapalha tanto o 3D quando ele é usado como câmera ou para fazer o cenário que não destoe tanto assim da animação tradicional. Ah, com certeza. É uma coisa só técnica que é legal citar, é a diferença quando o Gigante de Ferro é um ótimo exemplo. Quando você tenta botar esse 3D simulando um 2D. Né? Quando é um 3D que você não tem tanta textura e tanto jogo de luz e sombra, e aí ele se encaixa melhor naquele universo 2D que ele está inserido, né? Algumas séries têm feito isso, algumas séries adultas, tipo Simpsons nem tanto, mas Family Guy, Família da Pesada, às vezes quando tem uma perseguição de carro, os carros são em 3D, só que eles fazem uma pintura em cima do 3D que ele simula o 2D. Então, às vezes, nem percebe. Então, isso é que eu digo, assim, eu gosto muito quando sabe utilizar a linguagem para encaixar e casar bem nesse mesmo universo criado, né? E hoje em dia está acontecendo também agora muito o inverso. Uma das minhas outras dicas que eu trouxe aqui para mostrar, que é da animação 3D, e também tem uma animação 2D muito legal que muita gente não sabe, é Moana. Que todas as tatuagens do mal e todas as cenas onde a gente vê a tatuagem do mal e se mexendo é animação tradicional. Eles não fizeram uma animação 3D para apresentar. Então a gente tem muito hoje em dia também da Disney e de outros estúdios trazendo um pouquinho da animação tradicional. Eu lembro que eu estava conversando com alguém esses dias aqui que eu falei, não lembro se foi em live ou se foi batendo papo, que o Gnomeu e Julieta 2 tem uma cena muito legal do Sherlock Gnomeus
em animação tradicional. Tem o Kung Fu Panda, às vezes, usa isso quando ele tá sonhando, o Po. Aí é a animação que parece tradicional. Eu gosto muito quando o estúdio consegue criar isso de um modo diferente. É linda. Pois é, esse eu gosto muito quando eles botam esses elementos também. Porque eu tenho certeza que tem muitos animadores que são apaixonados pelo 2D, porém, pela uma questão mercadológica, acabam tendo que trabalhar mais com o 3D mesmo, né? A Netflix hoje em dia vem Léo, apostando. me Oi, ouve? tá. Oi. Eu tô te escutando direitinho. Você tá me ouvindo? Beleza. A Sim, agora Netflix sim. hoje em dia teve a animação do Klaus e agora os irmãos Willoughbys, que eles são animações que parecem. Eles são animações, acho que são animações tradicionais feitas por computador, né? Me corrija se eu estou errado. Uhum. O Klaus, ele revolucionou muito a tecnologia, porque ele conseguiu fazer um trabalho de luz e sombra que dá profundidade pro personagem. Gente, quando eu falo é literalmente luz e sombra, tá? Pra quem não manja muito de desenho e tal, tem essa luz vindo daqui, então você consegue ver esse lado iluminado e esse com sombra. Eles conseguiram simular isso de maneira animada num desenho 2D. Por isso que Klaus é essa deslumbre de se ver, sabe? Ele é lindo. Então, realmente foi uma revolução técnica. Eu acho que vai revolucionar aí para o futuro, para os futuros longa-metragens, com certeza. Será que hoje em dia o público está cansado de ver animação 2D como... Porque vamos pensar assim, a Disney quando ela fechou o estúdio 2D e começou a trabalhar só com animações 3D, era porque o público estava consumindo muita animação 3D. Eu culpo Shrek por isso. Tipo, gosto de Shrek? Uhum. Gosto. Mas culpo ele pela fim praticamente da animação Foi o tradicional. bom. Mas eu acho que o grande problema não É foi a verdade. animação, foram os roteiros. Porque, tipo, se Shrek fosse feito com animação tradicional, será que ele teria feito o mesmo sucesso? Eu acho que sim, porque ele tem um bom roteiro que funciona do começo ao fim. Não é meu favorito da franquia Shrek, o primeiro, mas eu acho que ele tem uma ideia legal de satirizar os contos de fadas. E o pessoal tava meio de saco cheio vamos dizer assim, do monopólio Disney, em que todo ano ela tinha um puta clássico, ganhava o Oscar de melhor canção. A Disney meio que papava todos os prêmios e a bilheteria sozinha. Com certeza. Eu também acho. Mas eu acho que o 3D chamou muita atenção, sim. Eu concordo que poderia ser um filme tão bom quanto, só que eu acho que as pessoas têm essa vontade de ver o mais bem feito, o mais e mais e mais. É um fetiche de espectador, eu acho que existe, de querer ficar comparando e vendo sempre a tecnologia acima, e outra, e outra. É a mesma coisa que a gente tem no consumismo mesmo. O celular é não sei o que lá, o celular do ano que vem é mais não sei o que lá, sabe? Eu acho que isso que acaba sendo um certo comportamento de consumo que a gente, como espectador e apaixonado por cinema e... Ai, caí! Apaixonado por cinema e animação, tem. A gente acaba caindo um pouco nessa coisa. Mas você acha que como trabalha com animação, você que gosta de animação, você acha que um desenho tradicional, vamos dizer assim, eu não digo lançado por um pequeno estúdio, mas se uma Disney hoje em dia apostasse num desenho animado totalmente tradicional, ou uma Pixar, ou uma DreamWorks, você acha que funcionaria? Porque hoje em dia, vamos ser honestos, o que funciona no cinema são os três grandes estúdios, Disney, Pixar e DreamWorks. Ou então algum filme que uma empresa venha com muita grana sendo investida no marketing. Por exemplo, a Illumination com os Minions. Illumination, né, por exemplo. Que ela tem. Nem Sim. todos os filmes dela Não, funcionam tão bem assim. Só para constar, eu não trabalho com animação, eu trabalho com ilustração. Um dia, quem sabe, trabalho com animação Tô também, prevendo o mas eu futuro, sou um amigo. Tô prevendo o apaixonado. futuro. Aí. Tá, calma. Deixa eu ver. Qual foi a pergunta? Me perdi. Não, não. Se a Se Disney eles lançasse produzissem hoje, ou o hoje. grande estúdio. Eu acho que para cinema eles vão. Eu acho que vai ser uma coisa de lugar, sabe? No cinema, eu acho que eles vão querer continuar fazendo o 3D, cada vez mais realista, mesmo com um estilo no character design e tudo. Mas o streaming tá bombando, né? O Klaus foi direto para streaming com a qualidade que tem.
Então, talvez com o Disney Plus chegando, com essa guerra de streaming chegando, talvez a galera comece a investir também em 2D para plataformas online e não para cinema. Chuto eu. É só uma coisa que eu tô pensando, imaginando aqui. O problema do cinema é que é um gasto muito grande que os estúdios acabam tendo e nem sempre tem o retorno. Por exemplo, o Dois Irmãos é um filme que eu acho que merecia muito mais do que fez, mas a gente teve um marketing ruim e teve uma pandemia de coronavírus atrapalhando o lançamento do filme. Exatamente. Que eu acredito que, por exemplo, outro exemplo que eu trouxe para citar aqui, peraí que meu celular também está quase morrendo aqui, é o Viva, da Pixar, que eu acho que ele tem um 3D lindo e super bem utilizado. Ele não é super realista, ele tem mais aquele estilo cartunesco, ele não parece aquela coisa real, como se vamos comparar os cenários de Vivas com os cenários de Moana ou os cenários de Frozen 2. Ele é bem diferente, então eu gosto desse tipo. E é um filme que ele foi bem de bilheteria, não pelo marketing dele, mas pelo boca a boca positivo. Era aquele tipo de filme que todo mundo assistia e todo mundo falava, sim. mano, você tem que assistir Viva, você tem que assistir Viva. E ele ficou praticamente acho que 2 meses em cartaz nos cinemas aqui em São Paulo. Tem isso também, né? Cara, é o que eu sempre falo com amigos cinéfilos, tanto de live action quanto de animação. Realmente, a alma da coisa tá... Tem gente que fala que é batido, que não... Mas a alma, muitas vezes, está no roteiro, está numa direção bem feita, né? Às vezes, a técnica é um pouco reduzida. O que tem aí de desenhos antigos, com a qualidade um pouco mais baixa, mas que são fascinantes de assistir, mesmo com limitação técnica, né? Então, a alma do negócio tá ali mesmo, não tem jeito. Vamos dizer assim, eu ainda não assisti o novo Scooby-Doo que foi lançado no streaming nos Estados Unidos. Mas, por exemplo, o Scooby-Doo original, o primeirão lá, ele não tinha tanta grana investida e ele tinha bons roteiros. E esse teve uma grana investida e parece que não teve bom roteiro. Eu vi já muita gente falando mal do novo filme. Eu li críticas assim também. Esteticamente, eu achei uma gracinha, ficou um estilo super bonitinho, porque eles realmente não tentaram botar realista, é aquela coisa cartunesca, só que volta sempre à linguagem, assim. Eu acho que eles estão tentando botar uma carcaça de Scooby-Doo nos desenhos de hoje em dia, tentando imitar, simular os desenhos atuais 3D. Né? E tirando um pouco da essência do fez original, sucesso né? pela parte do mistério e tudo. Talvez sim. E tem séries recentes do Scooby-Doo que são muito boas, que se adaptaram muito bem, que são 2D e tal. Eu acho que é sempre... É isso que você falou mesmo, é sempre a gente cai no mercado. A gente cai sempre no medo mercadológico de bilheteria e vender, etc, etc. Já tem aqui gente que está assistindo o Jefferson de novo, que falou que o filme novo do Scooby-Doo é muito blasé. Poderia ser muito melhor. Perdeu sua essência. Então, não assisti ainda também. Mas como eu sou apaixonado no universo Hanna-Barbera, e eu sei que eles estão criando esse universo, eu vou ser obrigado a assistir porque eu sou viciado. O Nino postou aqui, eu tô conseguindo ler algumas coisas hoje. Que você devia ser dublador, Pedro. Gostou da sua voz. Ó. Pô, o Nino segue a gente, cara. Acho que é o nosso fã, tá no top 3, assim. A gente deve ter uns 4 fãs lá no nosso podcast e ele tá sempre comentando lá. Um beijão pra você, Nino. Eu também tô comentando, não pode falar mal de mim, sabe? hein? Você também, amigo. Você sempre presente. Não, mas eu já fiz curso de dublagem. Eu sou apaixonado por dublagem, tanto que não só gostaria de trabalhar com dublagem um dia, quem sabe depois da pandemia, já que eu tô no Brasil, eu volte a fazer uns testes por aí. Mas eu valorizo muito. Então vejam dublado. Primeira coisa, deu play, vê se a dublagem tá boa. Depois, se tiver muito ruim, infelizmente acontece. Aí você manda pro original, mas tenta ver dublado, porque a dublagem nacional é uma das melhores do mundo e não é frase feita, é verdade. Não, eu mesmo não assisti o Scooby, tipo, existe formas legais de assistir Scooby o filme. Eu tô bem curioso, era um dos desenhos animados que eu tava mais animado pra assistir esse ano. Confesso que mais do que filmes da Pixar, o Soul, o Dois Irmãos ou o Raya da Disney,
Mas eu ainda não assisti porque eu quero ver dublado. Eu coloquei na minha cabeça que, tipo, eu acho que eu vou gostar mais de Scooby-Doo se eu ver dublado do que se eu ver original. Então eu tô esperando a Warner dublar, lançar direitinho, aí eu poder assistir. Não vai ser nos cinemas, mas pelo menos eu quero tentar ver no digital, ou no DVD, ou no Blu-ray. Não sei como eles vão lançar ainda aqui no Brasil. Com certeza. Inclusive, já vou até fazer um jabá aqui, desculpa, mas tem que Faça, aproveitar. faça, faça. Mas a gente, lá no nosso podcast, a gente amanhã vai lançar um episódio sobre Midnight Gospel, que é a série da Hum, Netflix adulta. E a gente comentou no episódio o quão a dublagem ficou assim, essencial para ver, para nós brasileiros assistirmos, que não falamos inglês com tanta fluidez, que não é nossa língua mãe, né? A dublagem ficou excelente. Se não fosse a dublagem dos personagens, eu não ia conseguir acompanhar aquela loucura toda, sabe? Então, valorizem as animações 2D de qualidade, como Midnight Gospel, se você tem mais de 18 anos, tá? Se você não tem, vê aí vê se o Pede pro papai e pai ou a mamãe mãe, ver permitem. junto. Eu assisti a Mas ainda série, assim vale a pena se você é um jovem. eu confesso que eu entendo o sucesso da série, mas ela não me pegou. Então você vai ter que ouvir o nosso podcast para se apaixonar mais ainda, Por para favor. depois assistir com mais carinho, até o final. E eu tentei assistir, eu vi a série inteira em versão dublada. Depois eu comecei a ver com a minha irmã legendado. Ele fala muito rápido, eu tinha esquecido disso. Era insano acompanhar o É uma pensamento. loucura. Porque a série é um deslumbro visual que eu acho incrível. Ela tem um texto muito bom. Só que eu acho que na época que eu assisti, foi logo no começo que lançou, a gente assistiu, porque eu e o Alan, a gente ia gravar o podcast falando sobre a série, e que não rolou até agora. Aham. Mas eu não consegui embarcar na série. Eu assisti porque a gente ia comentar, mas não foi aquela coisa que, tipo, nossa, que série do caralho. E eu vi o pessoal quase tendo orgasmos assistindo a série, e eu não tava me sentindo bem. Eu falei, porra, por que eu não tô gostando da série? Sabe quando você começa a sentir aquele ET, você fala, porra, mano, acho que eu não tô vendo direito. Mas quero dar mais uma chance, quero ver de novo, quero ver de novo. Vale a pena. Já que a gente está dando um monte de dica aqui, vale muito a pena. O Tem mais Cartoon alguma dica que Network, você ele é queira um dar? grande... Hum. O Cartoon Network é uma grande fábrica de experimentações, né? O criador do Midnight Gospel é o do Hora de Aventura, que foi uma grande experimentação. E eles trabalham ainda muito com o 2D, a Cartoon Network. Então, mais um exemplo, meu irmão deve estar online ainda, ele estava comentando sobre o incrível mundo de Gumball. Gente, veja, porque lá é uma aula de animação, além de ser engraçado pra É cacete. bom essa série, Mas eu é uma nunca aula de assisti. animação porque eles é muito engraçado. É um humor extremamente agitado para criança de hoje em dia. Eu amo, eu acho genial algumas piadas, mas tecnicamente é fabuloso porque eles têm mistura de linguagem. Então, o Gumball é em 2D, só que tem um dinossauro que é amigo deles, que é em 3D, e tem um outro que brinca, ele é em 3D também, mas ele simula ser um Muppet. Então, são técnicas muito misturadas, assim, e você consegue ver, para você que tem dificuldade de entender, animação 2D, 3D, vê Gumball e faz esse exercício. Vê os personagens que são em 2D, os que são em 3D, e o cenário, às vezes, parece que é live action, a maioria é em 3D também, mas parecem que é uma fotografia que eles estão dentro, então é uma experimentação artística fabulosa, que eu acho que vale muito a pena para vocês estiverem passando aí pelo Cartoon Network, se estiver em casa, assistir, porque é muito divertido. E ver com seus filhos, amigos, enfim, vale a pena sempre. Eu assisti recentemente do Cartoon, acho que foi a última coisa que eu assisti, foi o Titio Avô, que eu achei divertidíssimo. Ele também faz um pouco de É mistura, uma né? loucura, né? O Titio Avô tem a brincadeira, acho que a maioria é em 2D, só que tem a brincadeira também da colagem, né? Você tem Sim, o personagem, o Titio Avô, que ele é animado em 2D mesmo, de maneira mais tradicional, mas tem a tigresa, que é um tigre, que ela é uma foto, que eles sim, que eu acho animam de sensacional maneira aquilo. fotorrealista. É realmente uma loucura. Aquilo ali representa muito um desenho de uma época, né? Porque é totalmente esquizofrênico e agitado e tem informação o tempo todo. É bem característico, né, das coisas de hoje em dia.
Outro que agora me veio à mente, que você falou de uma loucura, que acho que eu comentei na live que eu fiz com o Paulinho, que é o... Gente, agora me fugiu o nome. O Irmão do Jorel, que eu acho incrível. Ele também tem traço que parece a animação Paixão. tradicional, né? Não, eu acho. Eu fico orgulhoso de ser brasileiro vendo esse desenho. Lá no Chile eu indiquei para todos os meus amigos, porque tem na O Netflix. que eles acharam? Hermano de Jorel. Teve um amigo meu que gostou, mas eu sei que tem muita referência a piadas brasileiras, né? Então. Mas ele gostou muito, ele achou lindo, divertido, mas ainda não seguiu. Vou insistir mais um pouquinho, porque eu quero muito ter mais a opinião dele. Mas realmente, o Irmão do Jorel é um desenho maravilhoso, bem feito, bem dirigido, o roteiro é muito legal, personagens muito maravilhosos para acompanhar. A gente tem muita animação brasileira, principalmente algumas... tá rolando muita animação 3D. Por exemplo, o Lino, que eu achei recentemente uma das melhores que eu vi. Acho que Lino peca muito no roteiro, porque ele tenta... eu lembro que na época, quando eu assisti Lino, eu comentei até com o pessoal da Fox, que eu tava com uma amiga minha que trabalhava lá na assessoria. Eu falei pra ela, eu acho que o problema de Lino, pra mim, é o fato dele tentar copiar partes de roteiros de outros filmes que ele não precisava. Tipo, o fato da menininha chamar o Lino de gatinho o tempo inteiro me remetia muito a Boo chamando o Sully de gatinho. Aquela parte que tem os bruxos de Harry Potter, que parece Harry Potter. Não precisava, eles podiam fazer uma história. A premissa era muito boa, de um animador de festa virando um gato que ele tanto odiava. Se transforma, né? E tecnicamente, a dublagem é muito boa, a técnica, caramba, né? Maravilhosa também. É um 3D que não deixa a desejar em nada. Mas realmente, assim, é o velho medo de vender bem, né? A gente cai no mercado de novo. É muito caro fazer esse tipo de animação, eles têm que ter retorno, então tem que apelar para algumas piadas um pouco batidas, um estilo de personagens e jargão que vende no Brasil, né? Totalmente o oposto, por exemplo, de O Menino Mundo, que não é uma animação que vende, vamos dizer assim, e ele também é um deslumbre. Tem animação tradicional, tem coisas que parecem colagem. Vamos dizer, é um misturão de animação que o Ale Abreu criou. Ah, com certeza. Aquilo ali é mais uma obra de arte mesmo. Aí não tem jeito. A gente tem que separar bem o tipo de entretenimento que a gente está vendo. Pedro, a gente vai chegando ao fim aqui da nossa live, daqui a pouco vai acabar cortando. Queria que você desse mais uma dica de alguma animação que você acha que as pessoas têm que assistir. Pode ser animação tradicional, pode ser animação 3D. Eu escolhi a minha tradicional porque é o estilo de animação que eu gosto mais. E queria te agradecer por ter batido papo comigo hoje aqui. Espero que você tenha curtido. E faz seu jabazinho aí, pede seu biscoito pra galera. Bom, acho que a maioria daqui é adulto que está assistindo. Para quem gosta de anime e ainda quer se introduzir na ideia de anime 3D, eu não gosto muito da técnica, mas o roteiro é muito bom. Tem um anime chamado Ajin, A-J-I-N, na Netflix. É adulto, é fantasioso, mas é realista ao mesmo tempo. É bem interessante, vale muito a pena ver. O Silvio tá falando aqui, amigão meu, tá falando de Kipo. Tô assistindo também. Kipo é 2D e é maravilhoso. Um dia, quem sabe, eu faço um episódio sobre. Jabá, momento Jabá. Pode Cartoon, segue a gente. Ouve no Spotify, no Deezer. Segue a gente aqui no Instagram, que a gente, qualquer dúvida, manda DM, que a gente responde qualquer dúvida que você queira, qualquer dica que você queira dar também de episódio ou de desenho que a gente possa falar. Vai lá, que a gente vai responder com o maior carinho. O que a gente mais precisa agora é o boca a boca. É que o pessoal ajude indicando o podcast, ensina aquele amigo que não está acostumado a ouvir podcast, que esse é o grande desafio, né? O pessoal que segue o Pedro ou o Pod Carton segue eu aqui, e o pessoal que me segue. E aí, meu amigo, voltamos? Oi, tchau, né? Vou dar minha dica antes, porque eu achei justo. Eu queria dar minha dica. Você já assistiu esse desenho animado aqui? Amo! Eu quero pedir para vocês fazerem um episódio sobre um conto americano e me convide para falar sobre ele. Por favor. Eu amo esse desenho. Eu tenho vontade de fazer um episódio sobre o Don Bluth, que é o diretor, que eu sou apaixonado nesse Ele é cara. incrível. Amo todas as animações que ele dirigiu. E eu quero, então façam um episódio e me convide para participar, tá? Se não me convidarem,
uma água profunda nessa amizade aqui. Para quem não conhece, conta a história do Fível Ratovich, né? Tem uma animação tradicional muito bonita. Eu acho que ele é bem simples e tem muito traço cartunesco. Ele lembra muitos clássicos da Disney da década de 80 e 90. Acho que quem não assistiu e puder assistir, eu não sei se ele está disponível. Acho que estava no Netflix há um tempo atrás. Acho que agora você não encontra com tanta facilidade. Mas, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado por ter participado. Obrigado a você pelo convite, amigo. Tamo junto. Vamos brincar mais vezes de fazer isso, tá bom? Com certeza, galera. Segue lá, sigam, ouçam mais podcast de todos os Por tipos. favor. É uma plataforma muito rica, né, de todos os sentidos, não só de entretenimento. E segue a gente lá no Pod Cartoon. E é isso. E quem quiser me seguir também minhas ilustrações, Pedro Nine Illustration, que eu tenho ilustrações também de desenho animado, eu trabalho com isso. Se quiser dar uma olhada lá. Olha Valeu? como ele é chique, hein? E queria agradecer o pessoal que teve paciência de ficar escutando a gente durante 1 hora aqui mais uma vez. E ainda voltaram para mandar beijo. Não é? Valeu, gente. Obrigado, Obrigadão. meu amigo. Léo, Beijo aí pra você. incrível seu projeto das lives. Obrigado. Vamos assistir aí. Pelo menos pra gente se divertir um pouco durante a quarentena, né? Com certeza. Beijo, meu amigo. Até mais aí. Boa estadia Tchau, aqui no Brasil. tchau. Valeu. Valeu. Beijo, gente. Falou.